Como funciona a padronização dos nossos códigos CSS e por que nós devemos fazer padronização? É importante nós criarmos a padronização para evitarmos repetições de códigos CSS, porque nós temos vários elementos no nosso corpo HTML e para cada elemento talvez vai ter um estilo diferente ou talvez estilo semelhante. Se tivermos estilos semelhantes, nós usamos apenas uma class ou apenas um ID ou identificação única daquela tag. Assim criamos uma regra específica para todos os elementos que vão usar as mesmas propriedades, tá ok? Então por isso que é importante primeiramente nós criarmos uma padronização. Em seguida, nós vamos ter a parte de não padrões, que são aqueles elementos que vão ter estilizações únicas, que não vai se repetir, tá ok? Primeiro os padrões, que já vou mostrar aqui um exemplo. Nós vamos ter os não padrões e em seguida nós temos a parte de responsividade, que entra as regras mídia, tá ok? Inclusive aqui no canal nós temos uma aula específica somente para mídia, a questão de responsividade do nosso corpo HTML, tá ok? Então primeiramente nós aplicamos os padrões, as padronizações de códigos, em seguida nós aplicamos os não padrões, que são regras CSS únicas para aquele determinado elemento HTML, e em seguida nós aplicamos os mídia, que são para a responsividade, tá ok? Agora, como que funciona para os padrões? Quais são as sequências de códigos padrões do nosso CSS? Primeiramente, nós temos que aplicar os import. Por exemplo, quando você quer usar uma fonte diretamente do Google e não quer baixar essa fonte aí no seu diretório. Então, nós fazemos o import. Lá, quando você vai fazer o download de uma fonte, vai ter também a opção de import, vai ter a opção de link através do HTML. E se você for aplicar um import de fontes, nós usamos ali o link que é fornecido através do Google, tá ok? Nós colocamos os import. Além de importarmos fonte de outro site, nós podemos também fazer o import de outros arquivos CSS. Por exemplo, aqui neste arquivo nós podemos criar um arquivo somente padrão das estilizações padrões e criar um outro arquivo CSS somente para regras únicas para aquele determinado HTML. Então a primeira coisa, nos padrões nós colocamos import, depois nós colocamos o Flexbox, CSS Grid e dimensionamento. Isso está relacionado ao nosso layout, tá ok? A organização dos nossos elementos, que vai entrar o Flexbox, CSS Grid e dimensionamento, tá ok? Em seguida nós criamos as regras de cores e em seguida nós aplicamos para textos. Então aqui nesta parte aqui é somente as padronizações de códigos, que são repetidos. Por exemplo, nós temos as nossas fontes de parágrafo e todas elas praticamente vão receber o mesmo tamanho de fonte, todas elas vão receber as mesmas cores, talvez o mesmo espaçamento e assim por diante. Então não é necessário criarmos várias regras CSS para aplicar as mesmas propriedades. Então nós aplicamos somente uma única vez e diversas partes do nosso HTML nós podemos usar somente aquela class ou aquele ID.